Oi, gente, tudo bom? Acabei de ser atacada novamente no Facebook por um bando de comunistas, né? E uma delas fez um seguinte comentário: ela queria saber a diferença entre o gado da direita, da extrema direita, da centro-direita, etc. Lembrando aquela famosa frase que é melhor ser gado do Bolsonaro do que jumento do Lula, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre a diferença do que é o comunista e do que é a pessoa de direita, do que é o esquerdopata e do que é a pessoa de direita conservadora, tá certo? Aquela pessoa que defende família. A ideologia petista foi um lixo tão grande na nossa educação que as pessoas hoje em dia têm dificuldade para ler, têm dificuldade para interpretação de texto, têm dificuldade para a questão da fonética, falar, e tem uma dificuldade gigante para interpretar o que os outros dizem, que está relacionado com a interpretação de texto. Análise do discurso, então, neca de pitibiriba, nem pensar. Então, quando a gente fala em família, essas pessoas não sabem o que é família. Elas logo imaginam que nós vamos sair por aí com armas em punho, exterminando homossexuais. É isso que elas pensam. É assim que elas respondem. Elas são tão fora da caixinha ou com problema na cachola que quando a gente fala que a gente defende a família, quando nós somos conservadores, quando nós somos cristãos, eles começam a nos atacar dizendo que nós não gostamos de homossexuais ou qualquer coisa do gênero. Eu vou responder algo que eu disse para uma comunista assumida coisa de uma semana atrás. Quando eu disse que eu era conservadora, ela disse: "Ah, você tem problema contra o LGBT?" Eu disse: "Não, para mim cada um faz da sua vida o que bem entender. O meu problema é você, comunista, querer determinar como é que eu vou criar meu filho. O meu problema é você, comunista, querer acabar com o ensino no país. O meu problema é você, comunista, querer ensinar práticas sexuais para crianças de tenra idade. Esse é o meu problema com o comunismo. O meu problema são os antigos ditadores comunistas do nosso país financiarem ditaduras comunistas ao redor do mundo. A exemplo da Venezuela, que o povo tá lá passando fome, o povo tá lá sem condições de sobreviver. Eu vi o vídeo de uma mãe dando graças a Deus que ela enterrou o filho que morreu porque ela não tinha como alimentá-lo, ela não tinha comida para dar para ele. Eu vi o vídeo de um pai comendo lixo porque ele tinha conseguido um dinheirinho para comprar um pão que ele ia dividir entre os filhos. Então, meu problema é com esse tipo de comunismo, entendeu? O meu problema é com os comunistas que viram que o PT desviou 242 bilhões da saúde, e isso está em qualquer canto que você queira ver, e tem gente aplaudindo e dizendo Lula livre. Entendeu? Esse é o meu problema. O meu problema é com o nosso ensino, que anda um lixo com professores distorcendo a história do país. Dizendo, por exemplo, absurdos, como eu vi recentemente, né? Que o pessoal que era fazendeiro de café, de hoje, escraviza os seus funcionários e contrata capangas armados para manter os escravos. Tá entendendo? E que não produz. Então, o meu problema são com as mentiras que o governo comunista conta. O meu problema é com o comunismo da China, aonde eles matam as meninas porque querem só os meninos para serem exército. O meu problema é com o comunismo da China, tá? Que pega mulheres e as forçam, aquelas que eles são saudáveis, a engravidar. Como eu vi um vídeo de lá, eles forçando coisa de centenas de mulheres ao ato sexual. Certo, há uma inseminação forçada para que elas gerem filhos. O meu problema é o comunismo, tá? Financiado por globalistas, destruindo o mundo por aí. O meu problema é com as pessoas que querem a mordaça a todo custo e que não respeitam a liberdade de expressão e de pensamento dos outros. Eu não tenho problema nenhum entre você se expressar que você quer continuar sendo roubado. Eu não tenho problema com isso, mas o que você não pode é querer que eu também seja roubada porque você pensa assim. O meu problema é você achar que você pode determinar se o meu filho vai para a escola ou não.
Se eu posso sair de casa ou não, e se eu sou obrigada a usar a mordaça ou não. Eu não tenho problema nenhum se você quiser viver o resto da sua vida dentro da sua casa. Eu não tenho problema nenhum se você quiser viver o resto da sua vida sem trabalhar. Eu não tenho problema nenhum se você quiser viver o resto da sua vida sem dar educação para o seu filho. Embora eu vou ficar muito triste, muito chateada, muito magoada e vou chorar por isso, porque eu acho que todas as crianças merecem uma educação de qualidade. Essa é a diferença entre o comunismo e o conservador de direita. O conservador de direita, como eu, é cristão. O que significa ser cristão? Cristão significa acreditar em Cristo, acreditar em Deus, acreditar em algo maior. Isso é ser cristão. O conservador de direita é contra o aborto indiscriminado. É contra o aborto, por exemplo, como foi autorizado na França até o 9º mês de gravidez. É uma loucura isso, porque a criança muitas vezes ela nasce prematura e ela tem condições de sobreviver. Então estão matando crianças lá. Esse é o meu problema. O meu problema é a mulher achar que para ela ser feminista, ela tem que deixar os pelos do braço crescer, aquela coisa horrorosa, e sair pelada pelas ruas. Eu sempre me achei feminista, até eu descobrir essa nova versão do feminismo, que para mim é abominável. Mas anda pelada na rua com os pelos embaixo do braço gigante, cada um que quiser. Eu gosto de me depilar. Isso é um problema meu. Se você quer andar peluda, o problema é seu. Eu não tenho nada com isso, tá? Essa é a diferença entre a pessoa conservadora de direita e a pessoa de esquerda comunista. Eu sou a favor que todos tenham direito, inclusive os criminosos. Eu sigo as regras do jogo. O comunista não segue as regras do jogo. Ele acha que se ele não tem, ninguém pode ter. Então, como ele não tem o direito, por exemplo, a uma educação, ele não quer que ninguém estude. Como ele não tem o direito a uma saúde adequada, ele não quer que ninguém tenha, né? Como ele não sabe exercer os seus direitos, ele não quer que ninguém tenha direitos. Ele quer a ditadura implantada. Ele quer o Estado forte, como a comunista me falou semana passada, a comunista assumida me disse. O importante é a gente ter um Estado forte. Eu não quero um Estado determinando o que eu vou fazer com a minha vida. Eu quero que eu tenha o meu livre-arbítrio de escolher. A minha Constituição brasileira, aquela no país no qual eu vivo, me garante isso. O direito de escolha. O direito de escolher, de ter crença, de praticar a minha crença. Eu não aceito, por exemplo, o que aconteceu recentemente, que os comunistas anticristãos fecharam os templos. Ele não acredita em Deus e não quer que ninguém acredite. Isso é o comunismo. É o nazismo, né? Tá ligadíssimo com todos os outros regimes cruéis que existiram por aí. Tudo um grudadinho no outro, tá? Eu sou a favor que as pessoas tenham saúde. O comunista não, ele quer trancar todo mundo em casa e deixar todo mundo morrer sem medicamento, né? Eu sou a favor que a pessoa possa escolher se ela quer ou não tomar uma vacina. O comunista acha que a vacina tem que ser obrigatória para todo mundo, mesmo todo mundo sabendo que a vacina não teve tempo de ser testada o suficiente, mesmo todo mundo sabendo que tem vacinas que estão aí para modificar o nosso DNA, o comunista quer impor isso a todos nós. A pessoa de direita conservadora quer que o direito de cada um seja respeitado, que as escolhas de cada um sejam respeitadas, que a liberdade de expressão de cada um seja respeitada. O comunista quer calar a boca da direita conservadora. A direita conservadora respeita o direito do comunista se manifestar. Estas são algumas pequenas diferenças entre ser de direita conservadora e ser comunista. Tá? Eu tô conversando com um senhor top, ele é top ninja, entende tudo de conservadorismo, de comunismo e de tudo mais. E logo nós vamos fazer um vídeo a esse respeito. E nós vamos explicar um pouquinho mais para as pessoas. Há mais uma diferença. A direita conservadora estuda o comunismo para saber se está de acordo, se não está, se está seguindo as regras do jogo, se não está e que pé que virou. O comunista não tem nem ideia do que o comunismo diz. Não tem nem ideia do que os revolucionários comunistas fizeram. Entendeu? Escutaram dizer algumas coisas e
repropagam aquilo eternamente como se fosse verdade, sem inquirir, sem investigar, sem procurar mais. Deu? Ouviram dizer e repetem, como papagaios, sem saber o que realmente aconteceu. Tá? Essas são algumas das diferenças. Logo, logo a gente tem mais. Porque eu estou estudando muito sobre o comunismo, certo? Muito. Porque eu não quero comunismo nas nossas vidas. Então eu estou estudando muito para aprender a enxergar os comportamentos comunistas. Porque eu não quero comunismo na minha vida. Agora, se você se sente bem sendo comunista, Venezuela tem lugar, tem voo para lá. Venezuela, China tem espaço, Cuba tem espaço. O que vocês acham de todos vocês comunistas procurarem um país comunista para vocês viverem e mandarem para cá, para o Brasil, o pessoal que não quer mais ficar no regime comunista e que está lá conhecendo muito bem como é que é? Eu tenho certeza que eu faço vaquinha com um monte de gente e arrumo passagem para vocês comunistas, passagem só de ida, com a cláusula de não voltar para o Brasil, para os países comunistas. Vocês querem? Coloca o nome aqui embaixo que a gente vai fazer vaquinha para vocês irem para a China comunista, por exemplo. Para a China, para Cuba, para Venezuela. O que vocês acham? Topam? Já que vocês amam tanto o comunismo, vai para lá. Até mais, tá?